Olá, boa noite. Estamos ao vivo. Estou aqui esperando a Miriam entrar para colocar o aceite da Miriam. Muito obrigada por todos estarem neste momento aqui conosco novamente. Estou aqui. A Miriam entrou. Deixa eu ver se ela vai entrar. Deixa eu ver. Acho que ela tá entrando. Entrou. Tá tudo certo. Oi, Tereza, tudo bem? Tudo bem, boa Boa noite. noite. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Vou até abaixar um pouquinho o volume aqui, ó. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho. Ótimo. As pessoas já estão entrando, Miriam, então acho que a gente já pode fazer uma breve apresentação. Eu acho que quem ainda não me conhece, sou a Tereza Ruas. Desde o ano 2000 eu permeio o campo da terapia ocupacional e durante todo esse tempo de trajetória, o meu objetivo sempre foi entender a lógica do desenvolvimento infantil, tanto em especialização como mestrado, doutorado, certificação em áreas diferentes, como a da integração sensorial. E nos últimos instantes, nos últimos anos, o meu maior objetivo tem sido fazer parte de projetos onde a gente possa realmente unir, de fato, o conhecimento que a gente adquire ao longo de toda essa trajetória, juntamente com o conhecimento de ser mãe de dois prematuros, ou seja, uma tentativa, um desejo muito grande de unir a ciência ao afeto e a condição de acolher os pais diante das particularidades e angústias que nós enfrentamos. E junto com esse novo projeto, que é o @prematurosbr, a Ana Luísa Andreotti me ajuda com muito afeto e com muita seriedade essa coordenação e de pessoas de uma equipe muito competente, né, que agora a Miriam também faz parte, com muita honra e muita gratidão. A Miriam, para quem não conhece, eu vou fazer uma apresentação para você e aí eu já faço a primeira pergunta e você já se apresenta junto com a primeira pergunta. Tá bom, Tereza, combinado. A Miriam, gente, para quem não conhece, ela é minha veterana, ela também é terapeuta ocupacional, então ela tem mais ainda anos de trajetória do Um que aninho a eu. mais. Ela também enfocou os seus conhecimentos na área da infância, então ela é uma terapeuta ocupacional infantil. Ela tem o BOBAT, ela tem a certificação internacional, né, na certificação internacional de AIRES, da integração sensorial de AIRES. Ela trabalhou em locais importantes, como a ACD, onde nós também nos encontramos lá também, né? Foi uma grande escola sobre desenvolvimento infantil. Ela trabalhou um tempo no Albert Einstein, em São Paulo, um hospital de grande referência para a área da saúde, onde também nós pudemos nos encontrar lá. Você foi uma pessoa extremamente importante na época em que a Maitê esteve internada e você ia lá me acolher, ver como é que estavam as Visita. coisas. E hoje, atualmente, ela é mãe de duas crianças, o Vicente e o Antônio, que são grandes professores para a Miriam sobre desenvolvimento infantil, não é mesmo, Miriam? É isso, Tê. E Super obrigada pela apresentação afetuosa, amorosa. Enfim, é isso. A Tereza é minha bichete, como a gente fala, né? Lá em São Carlos, então super querida. E mãe da Maitê, que eu conheci na UTI. E do Luca, que eu não conheci pessoalmente, né, Tereza? Ainda, só isso por foto. mesmo. E, Tá. e como tá ruim, Tê? Eu O acho som? acho que deu um probleminha na transmissão, na sua transmissão. Veja Você tá me escutando? se você Espera aí um pouquinho. agora voltou. Voltou? Voltou. Voltou. Tá tudo É, tranquilo. Tudo tá tranquilo. bom.
E aí, Miriam, como a gente tem 1 hora de live, né? Esse tempo é muito corrido e a gente vai falar de um Sim. tema extremamente complexo e muito Amplo. amplo, né? É importante que as pessoas que estejam nos ouvindo agora, neste momento, eu já vou fazer a primeira pergunta, mas é importante que as pessoas que estão nos acompanhando saibam que nós não iremos conseguir responder todas as perguntas, não vamos conseguir responder para determinados casos específicos de uma Uhum. criança ou outra criança. O nosso objetivo é gerar uma informação mais geral para que a mãe A, B, C, D possa entender o que a gente está dizendo, possa observar algumas particularidades do seu filho. E a gente vai focar aqui no prematuro e no primeiro ano de vida, mas isso Uhum. também não. A mãe que está nos observando agora, que tem um bebê, né, ou que tem uma criança até 2, 3 anos, que não seja prematuro, ela também vai poder se beneficiar do nosso Uhum. diálogo. Então, o nosso diálogo hoje é voltado para os pais, especialmente, e eu tenho certeza que os profissionais que estão nos ouvindo também poderão se beneficiar de várias partes desse diálogo. Então, Miriam, é o seguinte: a live da semana passada a gente falou sobre alimentação e as dificuldades da introdução alimentar do prematuro, né? Uhum. Fazendo uma analogia para os pais, porque essa área de integração sensorial, de particularidades sensoriais, tem muitos conceitos técnicos. Então, às vezes, a gente Uhum. tem que se lançar de analogias para que os pais possam entender do que a gente está falando. Uhum. Então, vou lançar de uma analogia. Assim como a gente precisa comer, né, carne, arroz, feijão, fruta, legume, para a gente se nutrir, para o organismo crescer, ganhar peso, etc. e tal, o cérebro, ele também precisa ser nutrido, né? Ele precisa Uhum. também receber os seus nutrientes, entre aspas. Sim, os alimentos. Isso, para que ele se desenvolva, ou seja, para que a criança consiga ter os seus marcos motores, consiga sentar, consiga girar, andar, consiga brincar, consiga Uhum. interagir, ou seja, ele também precisa desse alimento. Você pode Sim. explicar para os pais, Miriam, do que se trata esse alimento? E quando esse alimento chega lá no cérebro, que é esse órgão tão importante para esse aprendizado, para esse desenvolvimento, o que tem que acontecer com esse alimento? Oi, esses alimentos, né, vamos dizer assim, na verdade, os principais alimentos que o bebê vai ter, que a criança vai ter no começo do desenvolvimento, né, são as sensações, né, são as sensações vindas dos sentidos. Então, a gente conhece muito bem 5 sentidos, né, os pais geralmente conhecem 5 sentidos, são os mais conhecidos, que é audição, visão, né, paladar, olfato e o tato, né? Mas a gente tem 2 outros sistemas que são muito importantes para o desenvolvimento, né? Que são a base do desenvolvimento junto com o tato, que é a propriocepção e o sistema vestibular, né? Então, esses alimentos, eles são muito importantes, como você falou, para nutrir esse cérebro. Na verdade, você perguntou, né, o que acontece com essas sensações quando elas chegam no cérebro. Então, até usando a sua analogia de alimento, eu falo o seguinte, que as sensações, elas são os alimentos, né? E o cérebro vai funcionar como se fosse o sistema digestivo, sabe? Dessas sensações. Então, assim, se eu tenho uma sensação, né? Se eu como um alimento, uma banana, mas eu não faço a digestão, eu não consigo aproveitar esse alimento, né? Então, o cérebro organiza essa sensação para poder aproveitar essa sensação. Então, vamos dizer que a banana é o estímulo tátil, por exemplo, né? Uhum. E a digestão dessa banana é o cérebro organizando esse estímulo tátil para poder usá-lo de uma forma eficiente. A gente até conversou, né, esses dias, eu e você, em relação à questão, uma analogia que a Jean Ayres faz em relação ao trânsito, né? Como se o cérebro fosse o guarda de trânsito e as sensações são os carros andando nessa estrada, né? Isso. O guarda de trânsito é que vai organizar as sensações, vai dizer, passa você, agora você para, agora você pode seguir, né? Se não tem esse guarda de trânsito, as sensações todas juntas,
né? Um Misturadas, carro em muito cima de do uma, outro. um carro em cima de outro, muito de uma, pouco de outra, né? Vai ter acidente. Então, não é só ter o nutriente, mas é importante ter a organização. E essa organização é o que a gente chama de integração sensorial, Isso, né? precisa Explicando do jeito mais unificar, né, simples. Miriam? Isso. Essas várias partes, ou seja, para o pai entender, talvez às vezes a gente precisa explicar para ele o que é esse proprioceptivo, o que é esse vestibular, o que é esse sistema tátil. Então, assim, chega um monte de informação. Pela visão, todo mundo sabe, pela audição, por esses Pelo receptores paladar. táteis que estão na boca também, por esse nariz, por esses receptores que estão em todo o Sim. nosso corpo, da cabeça até os pés, que são os Sim. receptores táteis, né? Táteis. Esse proprioceptivo que vem. Como que é, Miri? Explica para os pais esse proprioceptivo, esse vestibular, de uma forma simples para que eles possam entender. O sistema proprioceptivo, ele vai receber as informações nos músculos e nas articulações. Isso. Então, cada vez que a gente se movimenta, eu tenho essa informação de como o meu corpo está se mexendo. Isso. Tanto se eu tiver de olhos fechados, né, e alguém vier e mexer no meu braço de forma passiva, eu não me movimentei, alguém foi lá e mexeu no meu braço e pedir para eu colocar o outro braço na mesma posição, mesmo sem eu ver, eu sei repetir a posição com o outro braço, ou eu sei dizer, você levantou o meu braço, porque o meu sistema proprioceptivo está me dizendo como o meu braço está. Né? Então, como o meu corpo está, né, Miriam? Como o meu corpo está no espaço, né? E isso ajuda a criança a se movimentar o tempo todo, né? Isso. Quando eu vou andar em algum lugar e tem um degrau e eu preciso ajustar o meu pé para não cair, a gente não pensa nisso, né, Tereza? É automático. Eu vou lá, ajusto o meu pé para eu descer ou subir o degrau. Quando a criança está aprendendo a andar, por exemplo, ela cai mais, né? Ela tem mais dificuldade, ela ainda está em desenvolvimento desse sistema. Então, é um dos motivos que as crianças são um pouco mais atrapalhadas no comecinho da vida também. Né? E ao longo do desenvolvimento isso vai melhorando. Quando eu vou entrar num lugar mais apertado, né, dentro de um túnel, por exemplo, eu preciso ajustar o meu corpo para caber ali. Então, isso quem vai dar para a criança é o sistema proprioceptivo, essa percepção de como o meu corpo está e ajustar, né? E o sistema vestibular da cadeira, né? Isso, que eles batem a cabeça muito, né? Quem é mãe de pequenininho tá pensando em engatinhar, vive batendo a cabeça, né? E a gente fala, deixa bater, porque na verdade é um aprendizado mesmo, né, Tereza? Se a gente protege muito esses bebezinhos, claro que, né, a gente não vai deixar eles se machucarem, mas se a gente protege muito também, a gente não deixa eles vivenciarem, até os prematuros, né? Você sabe mais do que eu sobre isso, são bebês muito protegidos também, né? Não só do ponto de vista de imunidade, mas às vezes até do ponto de vista mesmo desse cuidado com as quedas, né? E que dá para entender, né? Porque é um começo de vida muito difícil também para os pais. Exatamente. Né? Mas a gente protege isso, A gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. Eu quero que você explique para os pais o vestibular. E só antes de falar do vestibular, só a gente lembrando que, como você falou, né, o tato ele é no corpo inteiro, né? Então a gente às vezes associa o tato só com as mãos. E lembrando que os principais lugares que a gente tem receptor de tato, né, são as mãos, pés, são os mais evidentes. Dedos, principalmente, na boca e na língua, né? Então, por isso é que o bebezinho põe tantas coisas na boca, antes até de começar a explorar com a mão. Né? Com 3, 4 meses, claro que nos prematuros a gente corrige a idade, mas com 3, 4 meses, né, o bebê começa a levar as coisas na boca, e às vezes a gente vê muita mãe, né? Outro dia até conversando com a Renata falando isso, que querem impedir esse bebê de levar a mão na boca. Ai, tá pondo muita mão na boca, eu vou dar chupeta para ele não colocar, ou então ele vai vomitar, né? A gente fala, deixa. Porque o melhor mordedor do mundo são as mãozinhas, né? E se a gente entende que o sistema tátil, ele tá dentro da boca, se o bebezinho não dessensibiliza essa boquinha também, na hora da alimentação isso vai ser mais difícil. Exatamente. E pensando nos prematurinhos, né, que ficaram entubados, às vezes tiveram essa boquinha muito manipulada, então a gente tem um tato aí sendo muito manipulado precocemente também, né? Então a gente vai falar disso daqui a pouco. Mas lembrando que o tato também está dentro da boca. Que é uma coisa que eu vejo que a maioria dos pais não sabe. A gente associa só com o paladar. E a gente tem o tato dentro dessa boca também, né? Exatamente.
E o último, que é o sistema vestibular, que são, na verdade, a percepção dos movimentos do corpo. Né? Então, a gente falou do proprioceptivo, que percebe a posição, e o vestibular, ele junto com o proprioceptivo, ele ajuda a gente a se organizar, porque ele percebe os movimentos. Então, cada vez que eu mudo a posição da cabeça no espaço, cada vez que o bebezinho muda rolando, engatinhando, passando para em pé e depois caindo, né, abaixando, cada vez que a cabeça muda a posição, ele percebe o movimento. A gente tem receptor no ouvido interno, né? No ouvido interno a gente tem o sistema vestibular e tem um líquido dentro, nesses canaizinhos. E cada vez que eu mexo a cabeça, esse líquido se mexe e avisa ao meu cérebro que eu estou em movimento. Isso. Então eu sei que eu estou em movimento por causa disso. E aí o bebê também, o bebê, ele organiza o corpinho porque ele percebe o quão rápido ele está se mexendo, se ele está com a cabeça para cima ou para baixo, se ele está rolando, né? Então, é um sistema que é muito importante para o desenvolvimento, né? Quando a mãe carrega o bebê, por exemplo, no colo, né? E balança, ela também está ativando o sistema vestibular do bebê, mesmo ele está parado. E nos prematuros, se a gente pensar nesse comecinho da vida, né? Eu acho que ele está muito privado eu acho que de 3 grandes sistemas, que é justamente o vestibular, o proprioceptivo, né? Porque ele está ali mais paradinho, se a gente pensar, né, Tê? E o tato, porque ele está sendo muito manipulado, mas ele não está necessariamente sendo acolhido, né, nas UTI. Isso. Por isso, até que o método canguru, eu acho que, além de todas as indicações que ele tem do ponto de vista clínico, né, Tê? Essa questão do tato, por exemplo, acho que você vai saber falar mais do que eu acho que já seria uma indicação de sempre, né, para todos. Então, eu acho que a Miriam está dizendo o seguinte, né? Vamos concluir e passar isso para os pais. O que a Miriam está dizendo é que o processo de todas essas informações que o bebê capta pelos canais sensoriais, que a gente aprendeu agora, que nós temos 7 grandes canais de captação dessas sensações, precisam ser unificados no cérebro. Ou seja, essas partes formar um todo, né? Então a gente precisa integrar essas informações, unificar essas informações para a gente proporcionar trocas posturais, para a gente proporcionar o brincar, para a gente proporcionar atividades de vida diária com mais tranquilidade, como banho, alimentação, etc. e tal. E aí a Miriam começou a dizer, aí a gente vai para a segunda pergunta, né, sobre as particularidades do prematuro. A gente sabe, então, a gente consegue entender, né, que se o cérebro, se a gente for para a analogia da alimentação, se o cérebro comer demais, não é legal. E se o cérebro comer de menos, também não é legal. A gente não pode nem ter muita intensidade e muita sensação não digerida, e a gente não pode ter pouca. E aí, o que acontece com o prematuro? Especialmente o prematuro extremo. Quando a gente fala prematuro, todo bebê com menos de 37 semanas gestacionais. Mas a gente sabe que quanto mais distante das 40 semanas esse bebê nascer, esse cérebro, que é o grande órgão ali responsável por essa integração, por essa aprendizagem, por essa relação com os brinquedos, com o outro, com as sensações, ele está mais imaturo. Então, quanto mais longe o bebê nascer das 40 semanas, esse cérebro está mais imaturo e mais despreparado para enfrentar com toda essa integração. E aí vem um ambiente que está cheio de estímulo auditivo, barulho daquela UTI, está cheio de estímulo visual, né? Quantas vezes aquela luz forte no bebê para pôr um catéter, um tubo e etc e tal. O tato, o sistema tátil nesse corpo está sendo super manipulado, vários toques ao mesmo tempo, cirurgias, catéteres, tubos. Então, é um corpo que tem que lidar com esse monte de informação tátil. Além disso, a gente tem uma escassez do sistema vestibular, ou seja, dessa movimentação que o próprio ninar dá, né? Ou quando a mãe está grávida, né? Que ela anda
e a gente vai dando isso para o bebê. Esse proprioceptivo, que também está muito em menor quantidade, juntamente com experiências muito negativas, né? Linkar o tato com a dor e não o tato com o prazer, porque é diferente. O bebê a termo linka o sistema tátil com o prazer de estar contato pele a pele, de receber o leite da mãe, né? E é diferente do prematuro, que linka esse tato com essa dor e não esse tato com o prazer, né? Então, por isso que você disse, né, das estratégias tão importantes que a gente pode utilizar na UTI, uma delas, né, é o método canguru, é esse contato pele a pele, porque é uma das formas mais eficientes de nós gerarmos neuroproteção, ou seja, como que a gente pode organizar esse cérebro imaturo que está recebendo muita informação demasiada ou diminuída ou com outro significado para aquele corpo, para aquele cérebro sofrer menos, né? Então a gente sabe que o contato pele a pele é o maior recurso, um dos maiores recursos de proteção a esse cérebro, né? Mas, Miriam, que eu acho também que é tema até de uma outra live, né? Falar do método canguru ou dos fatores neuroprotetivos na UTI, né? Sim. E pós-UTI, porque a posição canguru pode ser feita em casa no pós-alto, a gente sabe disso. Sim. Então, Miriam, explica para os pais, por conta de toda essa especificidade, né, de bombardeios sensoriais e faltas de sensações importantes, o que pode acontecer com maior frequência nos prematuros? A gente tem, claro, cada criança é única, né? E a gente sempre tem esse cuidado, até antes de começar a dar os exemplos, né? Explicar que, assim, a gente tem que se preocupar, a gente vai falar um pouco disso depois, quando esses sinaizinhos estão interferindo na vidinha desse prematuro, na vida da família, na rotina, né? Porque às vezes a criança tem alguns desses sinais que eu vou falar, não significa que essa criança tem um transtorno de processamento sensorial, né? Isso. O que a gente sabe, como a Tereza falou, é que nos prematuros a chance é muito maior por esses dois fatores. Primeiro, pela própria imaturidade do sistema nervoso, que essa criança já está mais exposta mesmo, a gente sabe que a chance é maior, né? E a gente tem uma chance maior quanto menor a idade gestacional, como a Tereza falou, ou de ter mais intensa, apresentação mais intensa, mas mesmo nos prematuros tardios a gente tem uma tendência maior. Então tem uma questão mesmo neurológica, além da questão que é muito importante, como a Tereza já falou, do ambiente. Então o mais comum da gente ter nessas crianças, né, da gente ver, que a gente vê em consultório, que a gente vê em pesquisa, é assim: essa criança tem uma resposta exagerada aos estímulos táteis. Então, que a gente até tem um termo que a gente usa, defensividade tátil. O que é isso? É a criança responder de uma forma aversiva aos estímulos táteis, aos estímulos que eu ou que a Tereza lemos como comuns, como prazerosos ou como neutros até. Essa criança vai entender esses estímulos como aversivos. Então, por exemplo, a água do banho pode ser aquela criança que na hora que está tomando banho espirra água, ela fica muito irritada ou muito assustada. Lavar a cabeça. Para lavar a cabeça, para cortar ou pentear o cabelo, cortar a unha, né? Vira tortura, escovar os dentes, toda vez que vai mexer nessa boquinha que foi muito manipulada. São crianças que na introdução alimentar podem ter uma dificuldade maior, e às vezes até depois para evoluir do pastoso, né? Para o sólido ou para o pedaço. São crianças que tendem a resistir mais a essa introdução, ou ter uma aversão maior, fazer náusea, né, vomitar de fato. São crianças que podem ter isso também com roupa, principalmente quando eles vão ficando um pouco maiores, né, começam a conseguir explicar, né, que não gostam, por exemplo, de determinado tecido, ou de não querem pôr meia, de se sujar. Então, crianças que têm dificuldade de aceitar se sujar, pisar em grama, pisar em areia, brincar com tinta, com meleca. Então, são as situações mais comuns da gente ver nessa criança que tem um estímulo que recebe de forma exagerada. Não é recebe, ele percebe, né? Ele recebe igual, mas ele percebe diferente, né? Interpreta diferente. E, na verdade, uma outra coisa que a gente também vê muito ter nessas crianças, e claro que isso também não é um sinal de que ela tem isso, né? Explicando antes, mas tendem a ser crianças que são mais choronas,
mais irritadiças, né? Porque estão sempre em alerta, sempre como se o mundo fosse mais aversivo, então eu estou sempre preparado para o combate, então tendem a ser crianças mais irritadiças e com sono mais difícil também. Então isso é uma coisa comum da gente ouvir dos pais, quando a gente faz a história pregressa desse prematuro, né? Essa história é muito comum também da gente ver. Né, do sono e da questão de ser mais chorão, de demorar mais para se acalmar, né? Além da questão tática, além da questão da defensividade, da resposta exagerada, essas crianças também podem ter uma dificuldade em interpretar esse estímulo tátil. Vamos explicar de uma maneira mais simples. Então, que a gente chama de discriminação tátil. Isso. Então, né? Se eu, quando a gente deu o exemplo de fechar os olhos lá e pôr a posição do braço, vamos pensar na mesma coisa com o tato. Então, se eu der para a Tereza duas coisas na mão dela, ou se eu der uma caneta na mão da Tereza e perguntar para a Tereza o que é essa caneta, né? O que é esse objeto, desculpa, a Tereza vai só com o tato, de olhos fechados, falar, é uma caneta, né? Como é que a Tereza sabe disso? Porque ela tem um sistema tático, uma função de discriminação. A gente usa isso, por exemplo, para procurar coisa no fundo de bolsa, né? Mulher às vezes tira tudo da bolsa, mas teoricamente a gente conseguiria achar uma chave sem olhar na bolsa por conta da discriminação tática. Quando eu vou abotoar um colar, por exemplo, atrás, como é que eu sei, né? Que aqui tem uma bolinha e aqui tem um fechinho que eu posso puxar, sem olhar. Uma função tão fina. Quem me dá isso? O sistema tático. A criança usa isso para abotoar, né, botão. Eu não estou olhando. A criança abotoa, a criança aprender não precisa olhar para conseguir abotoar, porque ela ainda precisa da ajuda da visão. Então, todas essas habilidades, a criança está aprendendo quando ela é pequenininha, né? E a gente falou que é um sistema que foi tão bombardeado, então a criança também pode ter uma dificuldade nesse aprendizado. E por que isso é importante? Porque tudo que eu vou fazer, pegar um lápis, pegar uma bola, pegar um objeto, eu preciso do tato para organizar a minha mão. Né? Senão eu pego todos os objetos meio iguais, eu não consigo ajustar a minha mão, por exemplo, no lápis menor ou maior. Né? Que junto com a propriocepção é muito importante. Então, às vezes, essa criança também vai ter dificuldade para brincar, ou para planejar um movimento, né? Então, são crianças que podem também ter essa dificuldade de planejamento, que a gente até fala de dificuldade de praxia, que às vezes os pais de prematuro podem ouvir de algum terapeuta. Então, na verdade, é isso, é uma dificuldade de organizar o corpinho para se movimentar, né? Isso. Por conta dessa dificuldade de base do sistema tátil. Então, acho que isso é importante, só essa parte entender, que ela também pode ter uma dificuldade nessa parte, pode não ser uma defensividade. Né? Isso. Ele pode ter alguma questão no sistema tátil e interferir em diversos caminhos, né? Ou de entender essa intensidade desse estímulo, de perceber com mais exagero, por exemplo, né? Ou de determinar algumas coisas na organização desse corpo e planejar esse corpo para fazer alguma coisa, né? Como, por exemplo, pegar dois objetos e bater um contra o outro, né? Isso é uma atividade super ali dos primeiros meses de vida e que depende de tudo isso que você falou, né? Uma coisa que a gente vê, né, ter nos prematuros às vezes é essa criança brincando de uma forma mais restrita, né? Então a mãe chega e conta pra gente, ele gosta de brincar sempre só de bater ou só de jogar. Né? Então, um brincar mais restrito. E pode ter a ver com essa dificuldade de planejamento também. Né? Então, a gente entender isso também é muito importante no prematuro. E às vezes a gente vai perceber isso um pouco mais tarde, por volta dos 3, 4 anos, quando esse brincar já estaria mais elaborado também. Né? Então, a gente talvez não perceba tão pequenininho os pais, né? Até os profissionais, e vai perceber um pouco mais velho. Né? Mas tem a ver com essa base. Né? Não é que aconteceu alguma coisa ali. Essa Exatamente. base da se a gente for pensar em exemplos mais típicos de bebês, né, que tem muitos pais que estão nos vendo agora, que tem bebezinhos que acabaram de chegar da UTI, ou bebezinhos que ainda não completaram um ano. Então, assim,
esses sinais que você está dizendo, de algumas questões no sistema tátil, algumas questões no proprioceptivo, no vestibular, ou no auditivo, no visual, são crianças, de repente, que choram, como você disse, para tomar banho, para lavar a cabeça, para trocar fralda. Então, são crianças que, na hora de trocar a fralda, ficam super chorosas, ficam super irritadas, em trocas posturais simples, como, por exemplo, né, tá de barriguinha para cima, eu vou colocar de lado eu vou colocar de barriga para baixo. Então, essas trocas posturais que são tão esperadas dentro do desenvolvimento infantil, para algumas crianças prematuras que não vivenciaram, né, vou dar o exemplo da minha filha. Ela nasceu muito antes do terceiro trimestre de gestação. A gente sabe que o terceiro trimestre de gestação é importantíssimo para a maturação desse cérebro, para que ele possa conseguir realmente integrar essas sensações, como você explicou. Se nasce antes desse último terceiro trimestre, é um cérebro completamente imaturo nessa condição de integrar essas sensações, formar esse todo, organizar esses carros, né, que não podem subir um em cima do outro, tem que organizar, tem que parar, agora vai, aumenta a velocidade, diminuir a velocidade, né? Eu não posso ter um carro com muita velocidade, pouca velocidade, um em cima do outro, né? Então, o terceiro trimestre é importantíssimo para essa maturação neurológica, juntamente com uma criança que ficou 6 meses em UTI neonatal. Então, ela foi muito manipulada no sistema tátil, recebeu muita coisa no visual, no auditivo, aquele cheiro de álcool, né? O olfato, e pouquíssimo manipulada na questão vestibular, proprioceptiva. E aí, quando chega em casa, essa criança que a gente está acostumada com essa enfermeira trocando, né? Ou crianças que não choram, a gente não ouve o choro da criança que está entubada. E quando estuba, tem o CPAP, e esse choro é rouco, não tem som. Então, às vezes, o parto prematuro passa meses sem ouvir o choro, né? Então, aí fala assim, não, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. E aí chega em casa, essa criança que está acostumada a um padrão sensorial de um monte de luz, barulho, pouca movimentação, chega em casa num ambiente super tranquilo, sem barulho, sem essas luzes, e a gente lá, vamos dar banho agora sou eu. Vamos dar banho, vamos trocar fralda, vamos estimular o desenvolvimento, vamos colocar de barriga para baixo, porque tem que fortalecer essa cabeça. E aí começa um chororô, né? Uma criança que chora muito, uma criança super difícil de ser acalentada no colo, às vezes, por essa questão do sistema tátil, né? Então, às vezes você precisa movimentar mais, às vezes você precisa movimentar menos, às vezes você precisa segurar mais apertado, às vezes você precisa segurar menos apertado. A gente vai colhendo informações dos nossos filhos a partir do comportamento que eles nos dão. E aí, Miriam, tem uma questão que pega todo pai de prematuro e todo pai de criança pequena. Não precisa nem ser prematuro, né? Mas criança pequena que está, de repente, com algum atraso, né? Aí a gente pensa assim, eu pensei isso várias vezes, tem que falar, mesmo sendo terapeuta. Olha, é da particularidade da prematuridade, não é? É particular. Nasceu super imatura. Super imatura. Todo mundo fala, é prematura extrema, tem um ritmo diferente, um tempo diferente, um padrão diferente. Aí a gente corrige a idade desse prematuro, porque a gente tem que corrigir a idade desse prematuro. A gente falou muito isso também na outra live. E aí, mesmo corrigindo a idade desse prematuro, ou mesmo dando experiências para esse prematuro, porque isso é muito importante que os pais entendam, que o cérebro não vai maturar ou não vai se adaptar melhor, né? A gente fala da plasticidade neurológica, né? Nos primeiros anos de vida, ou seja, dessa condição do cérebro adaptar, reconectar, né? Compreender o que está acontecendo. Ele não vai fazer isso se não tiver experiências,
né? Uhum, E aí uhum. junta a dúvida do pai, que ó, ele é prematuro e ainda é extremo, então é natural que isso aconteça. Uhum. Junta a super proteção dos pais. Eu mesma Sim, fiz isso. Para eu colocar a sim, Maitê no chão, eu passava 1 litro de álcool antes. Por quê? Porque a medula dela não era funcional. Então eu tinha que fazer isso. Então, sim. junta essa questão da prematuridade, junto com a superproteção dos pais, junto com o fato que eu tenho que dar experiência. Se eu não der experiência, como é que eu faço? Então, vamos falar um pouquinho disso para os pais, essa questão de ritmo, de tempo, de frequência, né? É, como que você falaria para os pais sobre isso? Depois eu até dou o exemplo de Luca e Maitê, né? Que são diferentes, mas eu queria te ouvir um pouquinho sobre essa questão. Ô, Tê, eu acho que é muito natural, né? Que tem esse medo e que tem essa insegurança. Como você falou, eu acho que os pais têm isso de uma maneira geral, e os pais de prematuro, eu acho que mais do que natural, né? Que tem esse medo de colocar a criança que seja no chão, ou de balançar muito, ou de balançar pouco, ou até de dar Vai o banho, né? Que vomitar. era a mãe que dava, exatamente. Né? E mesmo na introdução alimentar, quando começa a vomitar, quando começa a nausear, né? Então, uma criança que tem a questão do peso, como a gente já falou, né? Então, vocês falaram na live, né? Então, os pais muito preocupados com ganho de peso, a criança não está comendo. Então, são muitas questões, né, que vêm. Em relação à questão da experiência, só a gente, é importante a gente lembrar, né, que é como você falou, a criança aprende, né, a gente aprende, né, através de experiência. Então, não tem outra maneira desse bebezinho aprender sobre o mundo que não seja através da experiência. E essa experiência vai ser o quê? O toque, explorar os brinquedos, explorar o mundo, explorar essa mãozinha, explorar a genital, explorar pé. Vamos pensar, começar até pelo corpo do bebê antes de começar, né? É a base, né? A base, É explorar. ele e o corpo, né? Então, ir para o chão, né? Assim, esse bebê precisa ir para o chão, precisa experimentar o rolar, o bruço, né? Ficar de bruço, ser acalentado, balançar. Né? Então, essas experiências, mesmo no bebê prematuro, são muito importantes. E o que eu acho que vale é que assim, o prematuro extremo, de uma maneira geral, ele precisa de um acompanhamento, né? Ter mesmo que não tenha nada específico, né? Um bebê que tem uma indicação de um acompanhamento multiprofissional. Mas no prematuro tardio, eu acho que quando os pais também percebem que estão com essa dificuldade, eu acho que é uma hora, por exemplo, de pedir ajuda também. Não sei qual que é a sua opinião. Mesmo que a criança não tenha nada, se os pais percebem que está muito difícil para eles lidarem com isso, né, com proporcionar essas experiências para o bebê, isso também pode ser um sinal, né, desses pais poderem procurar ajuda, por exemplo. E não sei se eu te respondi o que você perguntou, se era mais alguma coisa que você queria saber em relação a experiências, assim. Voltou aí? Voltou, Não, né? tô Você bem, tinha tô te saído, ouvindo. voltou. Tudo bem Tá. aí, pessoas? Então, você respondeu e eu vou complementar algumas coisinhas, dando até o exemplo de Luke e de Maitê, né? Então, Maitê nasceu lá de 23 semanas e um dia. E Luca nasceu de 32 semanas, né? Eu brinco que o Luca nasceu de 10 meses. 32 semanas é completamente Já diferente, tá outra criado. maturidade, né? Então, assim, a gente já percebia, a gente já sabia que a Maitê ia necessitar de um acompanhamento terapêutico, terapêutico ocupacional, fonoaudiólogo, fisioterapia, exatamente porque foi um momento muito grande de privações importantes para esse desenvolvimento no primeiro ano de vida, porque eu acho que tem uma coisa que os pais precisam entender, que o primeiro ano de vida, por que a gente fala tanto do primeiro ano de vida? Porque é justamente no primeiro ano de vida que acontecem as maiores transformações em curto Uhum, período de tempo. Falei isso na live uhum, passada e falo isso de novo. Por quê? Porque um bebê de 1 mês é totalmente diferente de um de 2, diferente de 3, de 4, de 5 e assim por diante. Então, por isso que a gente fala tanto do primeiro ano de vida. E aí, se a gente for pensar que um bebê ficou 6, 7, 8, 9 meses no UTI, ou seja, para completar esses 12 meses, está aqui, ó, né? Com sim. uma privação muito importante de experiências. Então, Uhum, precisa de um acompanhamento. Maitê teve esse acompanhamento. Luca,
Luca, 32 semanas, 32 dias na UTI. Assim, vamos ver o que vai Foi acontecer, nada. né? Vamos ver o que vai acontecer. Por quê? Chegou em casa com sinaizinhos de defensividade auditiva. Então, não podia ouvir Uhum, um secador, uma máquina de lavar. Chorava, desesperado. Eu, uhum, vixe, Maria, achei que eu não fosse ter alguma questão, mas realmente o bebê que fica mais de 72 horas no UTI pode sim ter alterações da questão uhum. auditiva, defensividade, etc. e tal. As fonos falam muito isso, né? E aí, o Uhum. que eu fui fazendo com ele? Eu falei, poxa, eu vou tentar gerar experiências. Vou tentar gerar experiências com outro significado. Então, já que está com essa defensividade tátil, vamos ver se ele no meu colo, bem apertadinho, né, esse entorno tátil, ele consegue ouvir a mãe cantar, consegue ouvir a mãe falar uma história, né? Será que eu balançando ele no sling, será que ele consegue ir lá fora e ouvir a criançada toda gritando? Então, Uhum. o Luca, diferentemente da Maitê, a partir das experiências que eu fui dando no ambiente e pela minha Uhum. percepção, porque os Sim, pais, Miriam, precisam entender, pai de criança pequena, precisa entender que nós somos os principais correguladores do bebê que está com desorganizado. certeza. Com certeza. Sim. Todo bebê, prematuro ou não, vê se eu estou falando certo, Miriam, se desorganiza. Por quê? Uhum. Não tem o sistema neurológico maduro, vai Maduro. se desorganizar. Então a gente precisa entender assim, será que se eu pegar o meu filho no colo, apertadinho, ou enrolar ele numa coberta bem apertadinha, ou seja, dando esse sistema tátil, será que ele vai se organizar melhor? Você vai observar. Uhum. Será que se eu passear com ele no carrinho, ó, sistema vestibular, ele vai se organizar melhor? Vai se acalmar, né, Tê? Isso! Como que é que ele se acalma? Como é que o choro dele cessa? A gente vai observando as respostas do nosso bebê. A gente vai Uhum. observando. E eu fiz isso com o Luca. Eu fui observando as respostas que ele me dava frente às sensações que ele recebia, frente às experiências que ele recebia, e eu fui tentando dar experiências para ele com outro significado. Eu consegui. Ele não precisou Sim, de terapia. A sim, Maitê, eu não consegui. Porque tinha sim, um outro grau de comprometimento e de sim. Com maturidade. intensidade. Então, os pais de prematuros e os pais de crianças pequenas precisam entender essa questão. Não é porque Uhum. meu filho é prematuro que ele tem problema, que ele vai ter um transtorno do processamento sensorial. Uhum. E é E como a gente falou no começo, né, Tê? Mesmo que ele tenha um transtorno de processamento sensorial, a gente fala que a criança precisa de terapia, né, quando ela tem um impacto na rotina dela, na vida dela, na alimentação, né, ou para a família está muito difícil lidar com algum comportamento. Então, aí essa criança tem uma indicação, não é que toda criança, né? É como você deu o exemplo do Luca perfeito, a criança pode conseguir organizar essas sensações, né, com a ajuda da família, com a ajuda das experiências, né? O que é importante, eu acho, lembrar, quando a gente fala das experiências, a gente está pontuando sempre nas experiências em que a criança esteja tranquila ou de forma prazerosa. Então, não é que a gente quer que a criança seja colocada no chão, que é bom até falar, e fique berrando, né? Ali a criança está super desconfortável. Então, que ela tenha essa experiência, mas que sejam experiências positivas, né? Que a gente está falando aqui de todas as experiências negativas. Então, se a gente percebe, por exemplo, os prematuros também têm muita intolerância ao movimento, ou muita insegurança ao movimento, vamos chamar assim. Então, são crianças, às vezes, mais medrosas, entre aspas, né? Eu estou dando um exemplo até que as mães chegam no consultório falando, ele é muito medroso. Eu falo, não, ele é muito sabido, né? Porque ele percebe que o corpinho dele não dá conta, então ele é mais cauteloso, né? Então, essas crianças, por exemplo, mais cautelosas, mais inseguras ao movimento, elas precisam justamente do quê? Do movimento.
Mas eu não vou pôr essa criança num balanço e começar a balançar, ou pôr ela de barriga para baixo e deixar ela chorando, ou fazer ela rolar, né? Eu vou associar a experiência positiva ao movimento. Então, você deu exemplos perfeitos. O tato profundo, né? Ele é muito calmante. Então, o bebê gosta de ser acalentado de uma maneira geral. Como você falou, a gente precisa observar o bebê, né? O bebê geralmente gosta de balanço rítmico, né? Então, exatamente o exemplo que você deu, do ninar, né, Tê? Ou numa rede ser Isso. balançado. Então, No essa próprio associação cobertorzinho, né? No no próprio cobertorzinho, no cobertorzinho. lençolzinho. Cada um segura de um lado, né? O balança caixão lá com o bebê. Então, assim, balança você, né? Enfim, todo mundo conhece. E o Serra Serrador, que é uma brincadeira que tem em muitos lugares do Brasil que tem, né? Que o bebê tá no colo e vai para frente e para trás com todo cuidado quando ele é menor. São experiências de sensação de movimento que tá no colo da mãe, que tá acalentado, né? Que tá no limite do que a mãe percebe. Que tem o face a face, né? Então, que tem essas experiências muito positivas para o bebê. Então, isso é muito importante lembrar, né? Que a gente na integração fala muito isso. A criança precisa estar motivada, engajada. E pensando no bebezinho, ele tem que estar tranquilo e seguro, primeiro até, né? Do que pensar em Tranquilo e engajamento, qualquer coisa. seguro. Eu acho Tranquilo que é e muito seguro. importante, né? Extremamente importante, porque a gente precisa entender, os pais e os profissionais que estão linkados aqui nesse momento, que a grande base propulsora de tudo é esse prazer, é essa condição Uhum, afetiva. uhum, Não existe comportamento cognitivo, motor, sensorial, visomotor, coordenação, sem essa condição de afeto, uhum. sem essa condição de prazer linkada ao desenvolvimento do bebê. Né? Do Então, o bebê. bebê precisa estar tranquilo. Precisa, por exemplo, antes de começar a fazer tudo isso, preciso ver se ele está molhado, se ele está com fome, se ele está com cólica, né? Porque se Sim, tiver com tudo isso, não vai ser o momento que eu vou proporcionar esse tato profundo. sim, Ou sim. eu Que eu vou preciso. pôr ele no chão para brincar, né? Exatamente. Coisas muito básicas, mas que a gente às vezes não presta atenção. Sim, sim. E que a gente está tão preocupado, né, em proporcionar as experiências, em cumprir, digamos, né, o que foi orientado, porque às vezes também é muito culpa de nós, profissionais, né? Eu tô falando como terapeuta infantil, que já passou, Sim. que me formei há algum tempo e eu mudei muito ao longo da minha profissão, né? Acho que você também. Eu lembro que Nossa, antes de ser mãe e logo que eu me formei, a gente vinha com um manual de faça isso, faça aquilo. E quando eu olho para trás e lembro, eu falo, meu Deus, ai, que bom que essas mães, que eu ainda tenho contato com algumas, sei que tá todo mundo bem, mas assim, eu fico pensando, gente, a gente bombardeia também essas mães e esses pais, né? Então, esses pais querem cumprir esses protocolos e às vezes não conseguem nem se atentar, né, ao bebezinho e a como esse bebezinho tá reagindo, né? Porque esse exatamente. vínculo mãe, bebê, pai, bebê, cuidador, bebê, né, é a primeira porta de sensação. Ponto, né? O toque é esse toque que a gente está falando, esse tato, é esse tato do corpo com o corpo, né? O visual é o visual do rosto da mãe, o auditivo é a voz da mãe, né? Então, a É, gente está falando como é, você é, falou. é a base para todo desenvolvimento, né? Seja, Exatamente. seja o movimento das mãos interagindo com o olho, integrando com o olho, seja o desenvolvimento da linguagem, seja o desenvolvimento auditivo. A base é esse contato É. entre Outro mãe e dia, filho, entre pais e cuidadores, né? exatamente. Outro dia, até dando um exemplo, tinha uma pequenininha, prematurinha lá no consultório, já mais um pouco mais velha, e ele não ficava de barriga para baixo, chorava e estava muito difícil, né? E aí a mãe veio com essa queixa e disse: Mas ela não fica de bruço nem na sua barriguinha? Ah, não, deitada no meu colo ela fica. Bom, então ela fica de bruço, né? Então, assim, é daí que a gente começa. Não é que a gente não quer que ela fique de bruço, ela precisa, né? Mas qual é o lugar de conforto? Então a gente também começa daí. Acho que não é não permitir as experiências e nem as experiências a qualquer custo. Eu acho que isso é importante a gente ressaltar. Exatamente. A gente está nos últimos 10 minutos de live e eu queria pontuar uma questão que algumas mães estão aqui pontuando, né? O que fazer e como Uhum. observar, né? O que observar, né? A gente está falando, mas também fica essa dúvida. Eu acho que a grande questão em que você falou, e você me complementa, é quando aquele comportamento
está interferindo diretamente em alguma atividade que é significativa, que é esperada para aquela criança. Então, assim, a gente não gosta muito de uma criança com quase 3 anos, 2 anos e meio, quase 3 anos, que ainda não aceita a textura, que é na boca, que não come carne, que não come grãozinho, ou que engole o grão inteiro, né? A gente fica um pouco mais preocupada com criança que está aí não aceitando toque, né? De jeito nenhum. Então é super aversiva a esse toque. Tá muito difícil acalentar essa criança no colo. Não estou conseguindo fazer esse contato visual com meu filho, ele não faz esse contato visual com meu filho, comigo. Essa criança não sorri, meu filho não está sorrindo. O meu filho já tem 9 meses e não pega as coisinhas, não está utilizando essas mãos para pegar os brinquedos, para bater os brinquedos, para jogar os brinquedos, para soltar os brinquedos. O meu filho já tem 1 ano e pouquinho, não está sentando com equilíbrio, né? O meu filho já está com 2 anos e pouco, não está conseguindo andar adequadamente. O meu filho já tem 2 anos e meio, quase 3 anos, a linguagem dele está muito pouco desenvolvida, então ele está falando só algumas palavrinhas, não está falando algumas frasezinhas. A interação social está difícil, né? Uma criança que esquiva da interação social, é uma criança que esquiva das brincadeiras. Então, eu acho que estou falando alguns sinais aqui, né, Miriam? Alguns exemplos que aí eu acho que sim, vale muito os pais irem conversar com o pediatra responsável, pedir uma orientação, pedir para que possam ser avaliados por especialistas em desenvolvimento infantil, especialistas que tenham formação em integração sensorial, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, né? Dependendo, precisa também de uma fisioterapeuta, enfim, cada criança é uma criança. Uma avaliação neurológica, né? Dependendo da criança, e o pediatra vai definir, né? Esses encaminhamentos. Exatamente, porque nem tudo é transtorno do processamento sensorial, né, Miriam? Sim, exatamente. Esse prematuro, ele tem fator de risco para, né, Tereza, diversas coisas, como a gente falou, até não ter, né, nada, como a gente estava dando exemplo, até ter, né, ser afetado em diversas áreas diferentes. Então, eu acho que para o transtorno de processamento sensorial, é como a gente falou, né, são esses sinaizinhos mais clássicos dessa criança que né, mais irritadiça para a questão tátil, como a gente deu os exemplos, ou então uma criança mais insegurança para o movimento, ou que demora mais para atingir os marcos motores, então a criança até que vai, estou falando corrigindo a idade, mas mesmo assim é aquela criança que, né, corrige a idade, mas mesmo assim é aquela criança que demora, né, para adquirir os marcos motores, que parece mais molinha, né, que parece mais insegura, então também chama a atenção. A questão da alimentação, né, também. E a outra coisa que eu acho que vale falar, né, como uma questão de integração, que a gente vê também bastante, a gente deu o exemplo da criança que também tem dificuldade de brincar, né, que brinca sempre muito parecido, ou como você falou, que não pega os brinquedos, é também a questão do comportamento, né, às vezes a gente vê crianças, por exemplo, que são lidas muito como crianças difíceis, crianças birrentas, crianças que não aceitam o não, ou que são muito inflexíveis, né? Então a gente vê muito em consultório, meu filho é muito birrento, eu falo não e a casa, né, acaba o mundo. Ou quando a gente tem que ir embora de um lugar, eu nunca consigo convencê-lo. Então, essa é uma questão que pode também estar ligada às questões de integração sensorial, né? A gente está falando aqui de aprendizado. A criança aprende o mundo e os comportamentos também através das sensações, não é só o desenvolvimento motor. Então, eu falo que a gente tem que ter sempre o cuidado de não rotular essa criança como uma criança difícil, como uma criança birrenta, como uma criança mal educada, que a gente escuta muito, né? Essas crianças também podem ter essa dificuldade em se regular. Então, exatamente, se a mãe já percebe esses outros sinaizinhos que a gente deu como exemplo, e a questão do comportamento chama atenção, cuidar para observar se não pode ser também uma questão,
sensorial associada, né? Para essa criança não ser rotulada de difícil, porque esse sim é um rótulo que nos preocupa, né, Tê? Exatamente, exatamente. Então, o nosso objetivo hoje, faltam 5 minutos, né? O nosso objetivo hoje foi gerar uma atenção especial, né, Miriam? Não para rotular ou para patologizar. Ah, então todo prematuro tem, né? Ou Sim. não, né? O nosso grande Uma objetivo, atenção, né, Tê? isso, é gerar uma atenção para os Uhum, pais de que isso pode, em um período, ser esperado, como, por exemplo, aconteceu com o meu Luca, e uhum, em outras crianças vai precisar de uma intervenção para auxiliar esse sim, processo de todo esse desenvolvimento sensorial, motor, de linguagem, né, esses marcos do desenvolvimento motor, como sim. aconteceu com a Maite Maria. Então, Uhum, o nosso grande objetivo é gerar esse diálogo carinhoso, afetivo. Eu sei que é difícil para nós profissionais, às vezes, tentarmos falar com as analogias, mas eu acho que a gente conseguiu, né? sim, Para que os legal. pais pudessem entender um pouco do que a gente está falando. Então, o nosso grande objetivo é esse, é para que os pais possam ter mais uma observação mesmo de como meu filho está se Uhum, comportando, né? Se ele pode, esse pai pode ser um grande recurso de ajudar esse filho a se autorregular, né? Se uhum, reorganizar nos seus recursos táteis, de tato profundo, de contato pele a pele, de passeio no carrinho, de canções, né? De colocar esse bebê no chão, de mostrar o brinquedo para ele, né? Porque uhum, bebê brinca, né? Começa brincando com o corpo, depois esse corpo que uhum. vai tentar, vai ver esse objeto, vai tentar pegar esse objeto, depois esse objeto que vai interagir com esse objeto, depois esse objeto, esse corpo e outra pessoa que está com ele. Então, os pais vão proporcionando Essas essas experiências. experiências para o bebê nos primeiros meses e anos de vida para que ele possa aprender. Então, o nosso grande objetivo foi gerar um olhar atento, com carinho, com atenção aos nossos bebês prematuros, nesse sentido, né, de dialogar e de procurar ajuda quando for necessário, não esperar passar os primeiros anos de vida, porque a gente sabe que é justamente Sim, nos primeiros anos de vida que esse cérebro é muito mais capaz de se readaptar, de reformular conexões, integrações, né? Então, quando essa criança uhum, chega mais cedo para a gente, é muito mais fácil do que sim, se chegar com 5, 6 anos, sei, 7 anos, não é verdade? sim. Que é o que às vezes acontece, né, Tê? Exatamente. E, Miriam, nos últimos 3 minutos, eu falo para vocês que teremos uma segunda parte. Então, nós teremos uma live com Miriam e Ana Luísa Andreotti, a coordenadora também desse projeto, para discutir de forma mais aprofundada sobre essas questões, sobre os diversos diagnósticos aí no transtorno do processamento sensorial, Uhum, voltado para os pais e que, se os profissionais estiverem com a gente, como eu vi vários profissionais, sou muito grata a todos vocês, fono, físio, TO, psicólogo, vocês também podem aproveitar do nosso diálogo, que é sempre voltado para os pais, porque são eles os principais agentes de promoção da saúde infantil. Quer certeza, falar Tê. mais um Obrigada pouquinho? pelo Você tem tempo. 1 minuto. Quero, agra- quero agradecer muito e a sua parceria. E aí, então, na próxima, a gente vai avisar aqui, né, Tê? Aí a gente vai aprofundar um pouco mais enfim, essas questões sensoriais, né? Essas particularidades sensoriais do prematuro aqui. Obrigada, viu, gente? Isso mesmo. Olha, vocês fiquem ligados na Miriam também, que é o @eintegração, tanto no Obrigada, Tê. Instagram quanto no Facebook. Ela escreve textos maravilhosos, fáceis, porque como pai, como mãe, a gente não quer ler texto técnico, científico, a gente não entende. A gente quer ler texto que a gente possa entender e aplicar para os nossos filhos.
E a Miriam tem uma linguagem muito clara, muito Obrigada. simples. Você também. Então, Imagina. vocês olhem lá também no Instagram dela, no Facebook dela. E na próxima sexta-feira a gente volta aqui com transtorno do processamento sensorial, particularidades do prematuro, com a Miriam e com a Ana Luísa Andreotti. Um beijo a todos. Obrigada. Beijão. Beijão na dupla do barulho aí. Muito obrigada por vocês estarem com a gente nesse momento. Tchauzinho e fiquem com Deus. Tchau. É.